Agora que você já aprendeu sobre as proporções do corpo e sobre a dinâmica do movimento do personagem, vamos aprender a desenvolver as suas vestimentas. Para vestir seu personagem, você tem que ter em mente que pode acontecer essas 4 situações. Uma delas é esse tipo A, dobras em irradiação. Elas vão acontecer quando há uma dobra entre o corpo e a roupa que o personagem está vestindo, gerando dobras que começam do ponto de contato e irradiam para fora, gerando um resultado parecido com esse. Na situação B, nós temos dobras em queda. Isso acontece quando a roupa não fica totalmente colada no corpo, ou seja, quando ela é um pouco folgada. Ela vai ter um movimento em diagonal caindo, gerando uma situação parecida com essa. Na situação C, nós temos dobras quase horizontais em áreas que são mais apertadas, mais juntas ao corpo. Por exemplo, nessa região aqui, onde a blusa vai caindo e para no quadril. Na situação D, é a situação onde a gravidade vai atuar sobre a vestimenta do seu personagem. Nessa situação, você simplesmente vai acompanhar o volume do corpo do personagem. Vale atentar também que a diferença no tecido da vestimenta do personagem vai mudar a forma que você representa as dobras. Nesse exemplo aqui, o personagem está usando uma camiseta de tecido fino, pois as dobras são feitas de uma maneira mais leve, existem poucas linhas e, como você pode perceber, a distância entre elas é pouca. Isso dá a impressão no desenho de que a vestimenta tem um tecido fino. Já se você optar por desenhar uma vestimenta de tecido mais grosso, como um moletom, o resultado vai ser parecido com esse. Perceba que as dobras têm a aparência mais grossa e você também pode desenhar dobras mais volumosas e em maior quantidade, para dar a impressão de que o tecido está se dobrando pelo fato de ele ser muito folgado. Preparei aqui vários exemplos de vestimentas do dia a dia. Perceba que dependendo do material da vestimenta do seu personagem, por exemplo, uma camiseta vai ter um caimento de dobras diferente de um jeans, por exemplo, como vocês podem ver nesse desenho aqui. O jeans ele tem um material mais pesado, então vai ser algo mais parecido com o exemplo do moletom. Ele tem que aparentar, desde o desenho, que ele tem o material que você quer representar. E aqui, preparei também para você alguns exemplos de roupas muito folgadas. Lembrem-se dos vetores de caimento. Quanto mais folgado for a roupa, mais você deve fazer a situação tipo B de maneira mais leve e desenhar mais dobras também. Agora vamos ver como colocar os acessórios no seu personagem. Eu preparei aqui 4 acessórios básicos, que são chapéu, pulseira, cinto e bolsa. Como você pode notar, você pode representar qualquer acessório numa forma simples, antes de fazer todos esses detalhes. Por exemplo, o chapéu pode se iniciar com elipse e uma simples marcação para a aba. A pulseira, uma elipse simples. A bolsa, você pode começar de um quadrado com a base maior e a parte de cima menor. E o cinto, a mesma coisa. Você pode partir da elipse combinada com outra. Cada um deles tem sua particularidade ao encaixar-se no personagem. Por exemplo, ao colocar o chapéu, nós temos que ter definido a elipse da cabeça, pois é nessa elipse que nós vamos encaixar a elipse do chapéu. Primeiro, nós começamos de forma simples, como eu falei antes.
de uma simples elipse e uma indicação para a aba do chapéu. E então, após isso, você pode colocar o detalhe que você quiser, ou seja, qualquer modelo de chapéu que você tenha interesse em colocar. Aqui eu preparei 3 estilos diferentes de chapéu. Um chapéu feminino, um boné e uma cartola. Agora vamos colocar pulseiras e cintos. Eles seguem uma lógica muito similar, porque basta você saber qual é a elipse da região do corpo que você deseja colocar tal acessório e acompanhar essa elipse da mesma forma que está o cilindro do corpo. Uma coisa que você tem que ter em mente é saber se a pulseira ou o cinto estará folgado ou apertado. Se estiver folgado, você simplesmente vai encaixar uma elipse maior. Note que aqui tem a ação da gravidade, então a folga vai ser na parte de baixo. Se a pulseira estiver apertada, ela simplesmente vai acompanhar a elipse do braço. Já os cintos são a mesma coisa, a diferença é que é um acessório mais largo. Se o cinto estiver apertado, nós vamos ter aqui um amassamento da massa mole, que é o corpo do personagem, ao redor do cinto, dessa forma aqui. Para acessórios maiores, como por exemplo a bolsa que eu preparei aqui, basta você simplificar a forma dela ao máximo, para que você possa entender a forma base que ela tem. Daí, só depois de você visualizar de uma forma mais básica, você pode colocar facilmente os detalhes da bolsa. Também você pode usar uma referência de uma bolsa real para que o detalhamento fique fiel. Se o seu personagem estiver segurando uma bolsa, por exemplo, dessa forma, segurando pela alça, a gente vai usar a mesma lógica da pulseira e do cinto. Essa parte vai ficar apoiada, gerando uma deformidade na mão, um amassamento devido à gravidade, e aí o resto da bolsa você faz normal, sendo que a alça está sendo segurada pela mão. Mas e agora? Como é que eu vou aplicar todo esse conhecimento no meu personagem, que é um guerreiro medieval? Eu recomendo que você faça diversos estudos do conceito da roupa que você vai vestir no seu personagem. Isso vai ajudar você a ter uma ideia dos detalhes que vão ser aplicados naquele desenho gestual que fizemos antes. Como meu personagem é um guerreiro medieval, ele vai precisar de um elmo. Fiz aqui 2 vistas diferentes do elmo para eu entender como ele funciona. Note que ele segue a mesma lógica do chapéu. Você deve saber previamente qual é a área ocupada pela cabeça, assim você vai preencher o elmo da maneira adequada. Eu faço isso primeiro através de formas simples, mas logo depois eu posso colocar todos os detalhes do elmo. Agora eu vou mostrar aqui que eu separei o resto da vestimenta dele em 3 partes. Assim, eu posso entender parte a parte da sua vestimenta para representá-la corretamente. Note que todas as peças de roupa do personagem são encaixadas da mesma lógica que eu expliquei anteriormente. Eu preciso encaixar cada peça de roupa no cilindro do corpo do personagem. Nós temos aqui um protetor de quadril, temos um saiote, uma calça, nós temos cintos que vão apoiar a besta, que é uma arma que o personagem vai usar, temos joelheira, enfim, temos uma série de partes que vão compor a roupa do personagem. Por isso é interessante que você desenvolva esses conceitos antes de aplicar no seu desenho final. Atentem ao seguinte, a armadura do personagem é uma estrutura rígida, ou seja, ela não vai se deformar nem fazer dobras, mas ao contrário, é a roupa que está por baixo que vai ter dobras
devido ao peso da armadura. Como vocês podem ver aqui, no conceito que eu desenvolvi para o protetor de tórax do personagem, é uma estrutura rígida, enquanto que eu só vou aplicar as situações de dobra na roupa que está por baixo. Eu também preparei o conceito da capa do meu personagem, que tem um design um pouco diferenciado, já que eu quero que ele lembre as asas de uma andorinha. Daí então, partindo desse ponto de apoio, que é o pescoço, você vai seguir com a gravidade, assim ó, seguindo a tendência de movimento de acordo com a gravidade. Como é uma capa que só tem um ponto de apoio, ela pode ficar solta com o vento. Como eu mostrei aqui, você pode brincar e fazer alguns movimentos dinâmicos com essa capa. Meu personagem também vai ter uma espada como arma. Então, eu vou mostrar para você um esquema simples de como fazer um personagem segurando uma espada. Basta você, primeiro, fazer um retângulo simples, sem detalhe nenhum, para daí então encaixar a mão do personagem no cabo da espada. Aqui eu marquei o ponto de encaixe, que é entre o polegar e o indicador. Essa é a região, assim, que você vai encaixar os dedos do seu personagem. De forma simples, você encaixa assim na espada e com detalhes você deve fazer com que a mão se deforme ao redor da espada, pois a espada seria a massa dura, enquanto que a mão seria a massa mole. Então ela vai ter esses pontos aqui, onde a mão é como se ela se amassasse sobre a espada. Sabendo dessas duas dicas, você pode fazer o personagem segurando a espada em qualquer posição. Sempre fazendo um retângulo para a espada primeiro, fazendo a forma geométrica da mão encaixando na espada, daí então você vai detalhar os dedos. Agora eu vou pegar todos esses conceitos e aplicar no meu personagem, que está com a volumetria aqui. Vamos lá então. Lembrando que quando você trabalha com um tecido fino e solto, de você seguir a tendência de movimento. E sempre seguindo o design já estabelecido. Feito a capa, eu posso, aos poucos, colocando cada peça de roupa no meu personagem. A armadura. A cota de malha. Essa cota de malha tem um certo peso, por isso que ela cai tanto assim, mas ela vai seguir a tendência de movimento que eu coloquei no meu personagem. E assim, pouco a pouco, eu vou colocando cada peça de roupa nele.
Vou continuar por aqui e já já eu te mostro o resultado final. Pronto, eu terminei de aplicar todos os detalhes da vestimenta no meu personagem e ele ficou assim. Coloquei nele o elmo, a capa, a espada, o saiote, o protetor de quadril e também coloquei a bainha da espada e uma arma adicional, que é uma besta de mão. E assim, nós vestimos completamente o nosso personagem. Na próxima aula, você vai aprender a desenhar os detalhes da cabeça do seu personagem. Até lá!